E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder e no vídeo de hoje a gente vai entender por que o comprimento do círculo é dado por 2πr. Então vamos lá? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai entender por que o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Baseado na pergunta que a Thaís fez, por causa do vídeo que vai aparecer aqui no card, ele vai aparecer no canto superior direito, tá? Nesse vídeo, o que está aparecendo no card, eu explico por que a área do círculo é dada por πr². Só que lá, eu utilizo fortemente o fato de que o comprimento do círculo é dado por 2πr. E aí ela comenta aqui, ó, surgiu uma dúvida. Já partimos sabendo que o comprimento do círculo é 2πr. Mas como podemos mostrar que o comprimento de fato é este? Então vamos tentar responder a pergunta feita pela Thaís. E aí o que a gente vai, na verdade, fazer? A gente não vai só simplesmente justificar por que o comprimento é 2πr, como a gente vai entender de fato quem é o π. Vale fazer duas observações, pessoal. A primeira é que para a gente entender o que é o comprimento do círculo, ou o perímetro do círculo, normalmente a gente pensa assim, né? Uma pessoa te pergunta assim, o que é o perímetro de um polígono? Você responde, é a soma dos lados, né? Essa é uma frase que não dá para aplicar para o círculo, né? Porque você não tem as quininhas, não tem os lados bonitinhos. Só que a gente consegue intuitivamente imaginar o seguinte, né? Você pode, por exemplo, colocar um barbante aqui em volta do círculo, dar um tainho no barbante, né? Dar um corte nele e esticar, né? Normalmente é assim que se fala. Agora, eu queria que você pensasse da seguinte forma, né? A gente pode imaginar que o polígono ou o círculo, como que está aparecendo aí na tela, eles delimitam uma região, né? Do plano, e aí a gente vai pegar e vai medir, de certa forma, a fronteira, né? Então, na verdade, aqui, olha, esse sujeito, ele limita essa região, que é a parte interna dele, e aí a gente quer medir a fronteira dessa região, que é delimitada, tá? Quando a gente tem polígonos, isso é muito fácil de ser feito. Imagina, por exemplo, que você tem um quadrado, por exemplo. Né? Para medir aqui o comprimento da fronteira da região interna, é só você somar o comprimento dos lados, né? E aí a gente não vai conseguir fazer isso para o círculo. Só que a gente pode raciocinar da seguinte forma, ó. Vamos imaginar que a gente construa, dentro do círculo, um polígono inscrito de lado 3. Vamos fixar as ideias assim, né? Você pega um sujeito com lado 3, o número de lados está aparecendo aqui em cima da minha cabeça, tá? O que acontece? A gente pode imaginar assim, ó, esse polígono que está inscrito, ele tem 3 lados, né? E ele tem um arco de circunferência correspondente a ele, tá vendo? Ó? Esse arco tem um comprimento e esse polígono aqui, o lado dele também tem um comprimento. E a gente vai imaginar o seguinte, esse comprimento do lado ele vai aproximar o comprimento do arco. Naturalmente, nessa figura, você vai dizer para mim assim, poxa, mas você está ficando louco, né? Porque essa aproximação está muito ruim. Nitidamente eu estou vendo, é visual, de que o comprimento desse arco é muito maior do que o comprimento desse lado. Ok, você está coberto de razão, mas fica com isso aí na cabeça. Se eu penso nessa aproximação, o que vai acontecer, né? Eu vou somar aqui os lados, né? Vou ter o perímetro desse triângulo, e aí esse perímetro vai aproximar o comprimento do círculo. Repito, é uma aproximação grosseira. Porém, se a gente vier aumentar o número de lados do polígono inscrito, olha só o que acontece. Ó. Aqui eu aumentei até demais, né? Vamos passar pelo 4 primeiro. Aqui é 4, tá vendo? Já deu uma melhoradinha, tá vendo? Olha só, a gente tá vendo que esse comprimento ele ainda é bem menor que esse, mas é um pouquinho melhor do que o que estava com 3. Se a gente passa para 5, para 6, percebe que você começa a notar que esse arco de círculo ele começa a ter um comprimento muito próximo desse, né? Então, quando eu somar os lados aqui desse polígono inscrito, eu vou ter o perímetro do polígono inscrito e esse perímetro vai aproximar o comprimento da circunferência. E aí, se a gente for aumentando, 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 vai chegar um momento que o meu olho sequer consegue perceber uma diferença entre o polígono inscrito e a circunferência, percebe? Então, naturalmente, a gente tem uma ideia intuitiva do que quanto mais lados eu tiver no polígono, melhor fica a aproximação para o comprimento, tá bom? Esse mesmo raciocínio a gente pode aplicar para polígonos que são circunscritos à circunferência. Então, deixa eu omitir isso aqui. O circunscrito é o quê? Ele é um polígono, né, cujos lados vão tangenciar a minha circunferência. Esses polígonos, tanto os internos quanto os externos, eles são chamados de regulares, né? Eles vão ter os lados com a mesma medida, tá?
Aí aqui é a mesma ideia. Se eu for aumentando o número de lados, né, olha só o que está acontecendo. A gente vai vendo que esse polígono externo ele vai meio que se encaixando na circunferência, tá vendo? Olha só. Então, quando eu for somando aqui os lados, né, ou seja, quando eu calcular o perímetro do polígono externo, eu vou cada vez mais me aproximar do perímetro real do círculo, né, do comprimento do círculo. Até chegar a um ponto, conforme a gente fez pelos polígonos internos, que o meu olho já não consegue mais perceber a diferença, né? Aí não fica muito legal, e aí eu não vou ficar explorando muito isso, mas a gente poderia, por exemplo, desenhar o interno, que é esse que está em verde, e o externo. Aí fica uma figura até bonitinha essa, né? E aí quando a gente vai aumentando, olha só, você percebe que vai chegar uma hora que fica quase que imperceptível o externo e o interno, né? O externo aí tá de azul, não é isso? O externo tá de azul e o interno de verde. Chega uma hora que eles ficam imperceptíveis. Então, o que eu estou querendo dizer é, quanto maior for o número de lados, melhor a aproximação, seja por dentro, quando a gente usa os polígonos internos, seja por fora, ou seja, por valores maiores, usando os polígonos externos. Aí nessa hora você deve estar olhando para minha cara e dizendo assim, ok, eu entendi, mas isso ainda não responde à pergunta que foi colocada. De fato, você tem razão, mas guarda sua ansiedade aí que a gente vai chegar lá. Calma. Vamos pegar aqui o caso dos polígonos que são inscritos na circunferência, tá? Eu não vou fazer essa conta, mas o que que acontece, né? Esse lado que está aparecendo aqui, ó, que eu vou chamar ele de L minúsculo, ele é dado por essa expressão aqui, ó, tá? Ele é dado por 2R, R aqui é o raio do círculo, vezes o seno de 180 graus dividido por N, né? Em que o N é o número de lados aqui. Eu não vou fazer essa conta para não deixar esse vídeo muito longo, tá bom? Então vamos aceitar essa expressão e tocar a vida, tá? Se for o caso, depois a gente faz algum vídeo explicando isso, tá? Ok. Esse sujeito aqui mede esse valor. Só que aí eu vou calcular o perímetro. Bem, para calcular o perímetro, já que esses polígonos inscritos são regulares, eu preciso simplesmente multiplicar por n, né? Porque eles são iguais, né? Você tem n parcelas iguais. Na hora que eu somar, vai ficar n vezes. Então, o comprimento do polígono inscrito, ele vai ser dado por 2r vezes o seno de 180 vezes n, né? Que é esse número que está aparecendo aqui. Nota que essa expressão ela já parece um pouquinho mais com o tal do 2πr que aparece para a gente, né? É como se esse n seno de 180 sobre n aqui estivesse fazendo o papel do π, né? Como se fosse isso. Agora, se a gente fizer a mesma coisa para o polígono externo, olha só o que vai acontecer. Ó. Deixa eu colocar o polígono externo, tá? De novo, eu não vou fazer essa conta, mas o lado desse polígono externo, que eu vou chamar de L maiúsculo, é dado pela tangente do ângulo de 180 graus sobre n vezes 2r, tá? E aí, novamente, se eu somar os lados, eu vou ter o comprimento do polígono circunscrito. Ou seja, esse polígono que está por dentro, o comprimento dele é 2r vezes esse número feio aqui, ó, n seno de 180 sobre n. Se for o externo, eu vou ficar com 2r vezes n tangente de 180 sobre n. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou denotar por C o comprimento do círculo. O que a gente nota, né? O perímetro do polígono interno está dado aqui, né? E o perímetro do externo está dado aqui. Então, esse comprimento, que é essa coisa aqui em vermelho, né? Eu sei que ele vai estar entre o perímetro do polígono interno e o perímetro do polígono externo. Eu posso pegar aqui e dividir tudo por 2r, né? E obter essa expressão que está aparecendo aqui embaixo, tá certo? Nota o seguinte, esse c sobre 2r já é a famosa expressão que aparece, que todo mundo te fala. Ah, se você pega o comprimento do círculo e divide pelo diâmetro, sempre dá π, né? É uma constante que a gente chama de π. Aqui, do jeito que a gente escreveu, ele está entre dois números, né? Esse n e esse n. E nota que isso vai valer para qualquer n. Presta atenção nessa frase. Para qualquer n. Por maior que ele seja. Visualmente, a gente já identificou que quanto maior o n for, mais próximo esses polígonos interno e externos eles ficam, né? Então, naturalmente, eles vão ter perímetros muito próximos e esse perímetro vai aproximar o comprimento da circunferência, tá? Dito isso,
Deixa eu retirar a exibição desse negócio aqui. E vamos anotar o seguinte. Eu vou colocar o n aqui para ser 6. Vou deixar ele assim, tá? E aí eu vou colocar esse valor e esse valor, tá bom? O que eu estou escrevendo aqui? Ó? Eu estou escrevendo o lado esquerdo dessa desigualdade e o lado direito. Nota que quando o n é 6, esse sujeito que está à esquerda vale 3, o que está à direita vale 3,46 e por aí vai. À medida que eu vou aumentando o valor do n, olha só o que vai acontecendo. Olha, eles vão ficando cada vez mais próximos. E aí, se eu botar o n aqui para ser 1000, por exemplo, eu vou notar que esses dois valores eles estão muito próximos, eles coincidem até a terceira casa decimal depois da vírgula. Claro que se eu pegasse e colocasse o n cada vez maior, eu ia perceber que eles iam ficar cada vez mais próximos em relação às casas decimais. Então, esses dois valores, à medida que o n vai ficando arbitrariamente grande, eles vão se aproximando. Então, imagina numa situação hipotética que o n vai lá para o infinito, né? Fica bem grande. É que esses dois números aqui, tanto da esquerda como da direita, eles vão se aproximando de uma constante que a gente chama de π, tá certo? E aí sim faz sentido você dizer que c sobre 2r é igual a essa constante. Aí agora sim faz sentido eu escrever que π é igual ao comprimento sobre 2r, tá? E aí a gente conclui que o c, que é o comprimento, é igual a 2πr. Ou seja, no vídeo de hoje, a gente entendeu o que é o π e por que o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Então, pessoal, o vídeo de hoje é só sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, um abraço e até a próxima!